E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Báscula, mais uma aula de resistência dos materiais. Agora falando sobre propriedades mecânicas dos materiais. Como é que a gente obtém essas propriedades, né? De que forma é feito isso? Tá? E quais são essas principais propriedades? Como é que a gente trabalha? Como levar isso em consideração, certo? No nosso dia a dia. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa, né? Eu já comentei com vocês sobre tensão de informação. E agora eu vou falar sobre os gráficos, né, ou a característica tensão de informação dos materiais. É a partir daí que a gente obtém as propriedades desses materiais, então. Para obter esse diagrama tensão de informação dos materiais, que serve para qualquer material, pessoal, tá? Eu tenho equipamentos especiais, tá? Basicamente, aqui tenho a vista, né, de um esquema, certo? De um desses maquinários, dessas máquinas, certo? Existem várias marcas, né? A Instron é uma das mais famosas aí, né? Talvez uma das primeiras, legal? Mas basicamente vocês têm, tá? Aqui, ó, uma região de teste, tá? Então tem uma travessa superior, um corpo de prova, certo? Então aqui, ó, ele está sendo submetido a tração, mas pode ser compressão, torção e assim por diante. E aqui, senhores, logo ao lado, certo? Toda uma parte de registro. Então aqui, ó, tá motor e controle de carga, então, né? Com que velocidade eu vou tracionar, com que força eu vou tracionar esse corpo de prova. E aqui, né, o mostrador da carga. Hoje isso é tudo feito digitalmente, obviamente, né? Tá? Então, o que a gente faz é colocar um corpo de prova de um certo material aqui, tá? Automaticamente essa máquina já vai, né, gerar as cargas que nós, obviamente, vamos, né, definir e automaticamente ele vai registrar, então, a relação entre a tensão e deformação desse corpo. Primeira coisa que é óbvio, pessoal, que não pode ser um corpo de prova qualquer, legal? Existem dimensões específicas, né, formatos específicos para cada material, para cada corpo de prova e assim por diante, tá? Se for tração, se for compressão, se for torção, então tem que tomar cuidado com isso. Isso vem tudo especificado, bonitinho, tá? Quando for fazer o ensaio, então, né, o técnico responsável, se vocês entrarem aí, né, no manual, certo, do equipamento, ele vai dizer quais são as dimensões do seu corpo de prova, certo? Qual é o comprimento, qual é o diâmetro, o formato e assim por diante, tá? Então a primeira coisa é que para que a gente crie esse diagrama tensão e deformação de acordo com o padrão, obviamente, o corpo de prova também tem que obedecer, certo? Uma série de padrões, tá? Aqui, pessoal, tem uma célula, né? Certo? Que é um extensômetro, tá? Que ele pode medir aí, né? Por resistência elétrica, então ele mede deformações, ele pode medir torções e assim por diante. Isso aqui é bastante utilizado hoje no dia a dia da gente, tá? Vamos dizer assim, real, né? Uma imagem real dessas máquinas de ensaio universal está aqui. Então vocês observem que elas são feitas, né, para diversos tamanhos, né, para diversas cargas, tá? Então desde ensaio para corpos pequenos, cargas pequenas, até, né, cargas maiores, corpos maiores. Tá? Então, ó, a tração, então, essas máquinas testam o material contra tração, compressão, flexão, dobra, deslocamento, rasgo, cisalhamento e assim por diante. Cargas, pessoal, da ordem de 0,02 newtons a 50 kN, tem algumas dessas máquinas chegam a 250 kN ou, certo? Ou mais. Tá? Tem que tomar cuidado, como eu tinha dito, então, corpos de teste tem que obedecer padrões especificados para cada uma dessas máquinas aqui. Tá? Então, ó, uma máquina de ensaio universal, bastante comentada, é a Instron, uma marca, né? Legal. Então, aqui só umas fotos, senhores. Então, aqui, ó, ensaios mecânicos de tração. Então, dá para ver que o corpo aqui é preso, então ele tem um formato especial, né? Uma espessura especial. Tá? Geralmente polímeros, tá? Tem esse formato aqui, legal, com uma espessura certa, um comprimento certo. Então aquele está preso em cima e embaixo, ele vai esticar, né? Então enquanto ele aplica uma força de tração, podia ser de compressão. É óbvio que o formato do corpo é outro, mas ele vai então automaticamente, né?
registrando a tensão e a deformação. Tá? Aqui, ó, a mesma coisa agora para o ensaio de flexão. Aqui, pessoal, para o ensaio de compressão e assim sucessivamente, né? Então, para cada tipo de ensaio, eu posso ter uma célula de carga diferente, um corpo diferente, mas tá, eu consigo basicamente testar tudo que vocês quiserem, né? Ou seja, a partir desse teste eu consigo obter várias propriedades desses materiais. Tá? Isso é feito uma padronização, existe tabela para isso hoje, senhores. Tá? Infinitas. Tá? Uma coisa que eu disse, por exemplo, aqui é legal, né? Ó, tá? Teste de descolamento. Então, durante uma parte do meu trabalho de mestrado, eu precisava, na verdade, né, ter um acoplamento entre o material cerâmico e o material polimérico. Então, o que eu fazia é preparar corpos de prova e testar na Instron, né? Qual era a tensão máxima ao descolamento da cerâmica em relação ao polímero, certo? E aí a gente consegue mudar várias propriedades, né? Deixar, vamos dizer assim, a cerâmica, o polímero mais, principalmente a cerâmica, né? Mais rugosa, mais lisa, adicionar elementos para que exista um molhamento melhor, certo? Do polímero em relação a essa cerâmica. Bom, existem infinitos testes aí para aumentar, certo? Então vocês conseguem fazer vários testes legais usando essas máquinas, tá? Pessoal, uma curva, certo? Característica tensão deformação para um material convencional tá aqui. Então, aqui eu tenho, na verdade, várias propriedades do meu material. Então, aqui eu tenho, né, vamos dizer assim, a forma mais geral dessa curva. Só tem que tomar cuidado, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho, né, o diagrama tensão, ó, tensão, deformação. Tensão aqui, pessoal, ó, tá? Não está em unidades arbitrárias, mas pode ser Pascal, megapascal, o que for. Deformação, certo? Metro por metro, milímetro por milímetro, polegada por polegada, o que for, tá? E aqui nesse diagrama eu estou mostrando duas coisas legais. O que eu estou mostrando? Ó, diagrama de tensão e deformação convencional e real para o material dúctil, tá? Por exemplo, o aço. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ou vou comentar o que é um material dúctil, certo? Vocês vão ver que não tem nada de complicado. Então, o que a gente observa? Pessoal, observa o seguinte, né? Vamos começar aqui, ó, com tensão zero e, obviamente, a deformação vai ser zero, certo? O corpo no seu estado inicial. Inicialmente, o que a gente faz, pessoal? Ó, nessa região inicial, até esta tensão aqui, basicamente, ou essa aqui, né? Eu vou definir tudo isso para vocês já agora. Vamos lá, tá? Então, o que acontece, senhores, é que eu vou, né, ó, aplicando tensão, certo? E eu vou aumentando a minha deformação, tá? Então, ó, nessa região, eu aplico tensão e eu tenho uma deformação. Tá? Essa região, pessoal, onde isso é uma reta, certo? Se é um segmento de reta, tensão e deformação são proporcionais, tá? Então, ó, essa região chamada de região elástica, ó, tá? Então, é para esta região onde vale o que nós estudamos, né? A lei de Hooke, certo? Então, para toda essa região vale lei de Hooke, ou seja, a tensão é, certo? O módulo de Young vezes a deformação, tá? Na minha região elástica, certo? Aqui vocês têm dois limites, então vamos lá, ó. Esse primeiro limite, que é a tensão LP, chama-se limite de proporcionalidade. Então, ó, por isso que é LP, limite de proporcionalidade. Então, se vocês olharem até aqui, realmente vocês têm tensão e deformação sendo proporcionais. Então, ó, na região elástica, até este valor, vocês têm, então, valendo a lei de Hooke aqui, tá? Se vocês forem observando aqui, pessoal, ó, aqui eu vou mostrar, na verdade, né, aqui, ó, limite de proporcionalidade,
Legal? Se vocês abrissem aquela curva, ela vai fazer algo assim, ó. Ela vai ficar arredondada, ou seja, não é mais proporcional, mas ainda nós estamos no regime elástico, certo? Então tem que tomar cuidado, mas não é mais proporcional, não é mais uma reta, certo? Esse limite é chamado limite de elasticidade, ou limite de escoamento, tá aqui, ó. Tá? Então o material começa a escoar. Aqui, senhores, ó, dependendo do material, eu vou mostrar, né? Vocês têm essa região agora aqui, ó, que é basicamente uma reta, né, paralela, ou seja, eu vou aplicar a mesma força e o material vai escoar. Você fala, o que é escoar, Elia? Moçada, eu não sei, já devem ter, obviamente, né, certo? Sei lá, segurado um plástico ou o que for, certo? E puxado esse plástico. Você vai ver que de um certo uma força, parece que você não aplica mais, né? Ele escoa, ele escorrega, certo? Então, ó, nesta região, então, ó, você não aumenta a tensão, mas existe o quê? Deformação, certo? Então, é chamada de região de escoamento, tá? Então, ó, a tensão é fixa, aqui, ó, a tensão é constante, tá? Embora a deformação aumente. Então, se vai aplicando forte, ele escorrega, né? Certo? Então, você não aumentou a tensão, mas ele sofreu sim uma deformação. Tá? Então, esse aqui é conhecido como limite de elasticidade ou limite de escoamento. Se vocês continuarem agora, tem um momento que vocês têm que continuar o quê? Aumentando agora a tensão. Vai aumentando a tensão aumenta, certo? Até que ele chega no valor máximo dessa tensão aplicada, chama limite de resistência. Tá aqui, ó, tá? Ou a chamada tensão de resistência. Legal? E aí, se você continua ainda, então, ó, tem uma fase chamada de endurecimento por deformação. Eu vou mostrar o que é, né? Vou discutir com vocês o que é esse endurecimento por deformação. Fiquem tranquilos. Tá? Então, aqui, ó. Então, tem essa faixa, né, de endurecimento por deformação. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Se vocês continuarem aplicando tensão, tem um momento que o material, ó, a tensão começa a diminuir, porque a tensão, né, atingiu o limite máximo e o material se rompe depois de um certo valor, tá? Então o que acontece é isso, né? Aqui, ó, você tem a tensão agora, ó, diminuindo. Que é uma fase chamada de estricção. Eu vou mostrar para vocês também o que é, né? Vou discutir cada uma dessas fases numa aula seguinte. E aí você tem o material se rompendo e aqui você tem então a deformação de ruptura, certo? E aí você tem então a tensão de ruptura, legal? A tensão de ruptura geralmente, certo? Ó, é maior que a tensão limite de resistência, tá? Ó, olha a curva, tensão de ruptura real, tá? Ó, então essa curva seria uma curva, né, normal, uma curva, vamos dizer assim, padrão. E olha aqui, pessoal, vou até fazer de outra cor, né? Ó. Se você olhar o material real, o que acontece, ó? Ela vai aumentando a tensão, aumenta, ela atinge um valor aqui, certo? Só que ela vai aumentando até que haja o rompimento, certo? Então, tensão de ruptura real geralmente é sempre maior que a limite de resistência, tá? Tranquilo quanto a isso? Muito bom. Então, o que eu vou discutir com vocês daqui a pouco, basicamente essa primeira parte, pessoal, eu não vou, né, não vou ficar discutindo porque eu já discuti a parte elástica. Escoamento, eu vou comentar o que é.
basicamente, o que eu quero comentar bastante com vocês depois são essas duas etapas, né? Endurecimento por deformação. Então, tudo isso daqui, pessoal, é conhecido como comportamento plástico. Então, ó, toda essa daqui é conhecido como comportamento plástico. Tá? Então, basicamente, em termos gerais, você tem dois comportamentos para o seu material: o elástico e o plástico. Isso varia de material para material, né? Para, sei lá, mesmo para o aço, depende de quanto carbono. Gente, concreto. Então, não tem como. Para conhecer o comportamento do material, ou seja, as propriedades mecânicas do material, tem que submeter a um teste de tensão e deformação, certo? O legal é que ele seja completo. Completo que eu quero dizer esse daqui é um de tração, então, ó, certo? Não foi dito aqui, mas isso aqui, ó, tá? Uma curva de tração. Mas tração, compressão, cisalhamento e assim por diante. Eu vou mostrar outras curvas no decorrer das aulas aí, tá? A gente começa com esse padrãozão, mas basicamente é isso daqui, certo? Então, ó, uma região elástica, comportamento elástico, vale a lei de Hooke. Em sequência, um comportamento plástico, onde tem basicamente três regiões: escoamento, endurecimento por deformação e estricção. Eu vou discutir, ou vou mostrar pelo menos, né, por que existe esse endurecimento por deformação e o que é estricção. Tá? Tomar cuidado com o comportamento real e essa curva, né, que é uma curva aí padrão, certo? Ou convencional, como a gente diz. Tá? E, na verdade, como eu disse, ó, isso é para tração. Eu vou mostrar curvas de cisalhamento, compressão e assim por diante, tá? Então, aqui de uma maneira bem rápida, né, moçada, ó, simplificando, aqui vocês têm então, ó, o meu corpo submetido a uma força P, certo? Então, aqui um L, um ΔL, né, variação no comprimento, e aqui os limites, né, ó, limite de proporcionalidade, limite elástico, aqui você tem, ó, escoamento, certo? E aí vocês têm a fase, né, de endurecimento e a fase de rompimento, tá? Então, aqui região elástica, região plástica, basicamente, certo? Bem tranquilo, bem fácil isso daí. Então, vamos lá. Um exemplo de valores aqui, como essa curva é dada, pessoal, tá? Isso aqui, pessoal, é uma curva de tração para o aço doce, tá? Que é bem legal aqui. Então, o que nós temos que ver aqui, ó? Vamos lá. Vamos começar, né? Ele aplica, então, 0, 0. Então, a partir do momento em que você vai aumentando a tensão, é proporcional. Legal? Ele atinge aqui, pessoal, ó, o limite de proporcionalidade em torno de 35 KSI, certo? O limite de elasticidade inicial em 36, tá? E o valor aqui, ó, máximo, né, de 38, certo? Você fala, ah, mas tem duas curvas? Não, é isso que eu queria deixar claro, gente, ó. Esta curva aqui é uma ampliação, então, ó, vou fazer aqui, né? Esta curva aqui, pessoal, eu estou ampliando este pedacinho aqui, tá? Não tem duas curvas aqui, não. Tá? Para a gente observar quais são esses valores, tanto que aqui, se vocês observarem, ó, tem duas escalas, certo? Legal? Então, essa escala onde está 0.012 aqui, ó, está se referindo a essa parte aumentada, né? Eu dei um zoom nessa parte aqui, tá? Então, aqui tem tensão de ruptura e o valor de máxima resistência, tá? E aí vocês conseguem obter não só as tensões, mas as deformações para cada um desses valores equivalentes. Tá? Então, são os valores típicos para aço doce. Aço doce, lembrar que baixíssima quantidade de carbono, legal? Então, aí vocês têm a tensão pela deformação. E aqui, gente, tem que tomar cuidado, porque ó, é bem linear, certo? E aqui a região onde ele escoa, ele é bem, né, ó, tá? A tensão é constante, ela é bem constante mesmo. A maioria dos materiais não é dessa forma. Legal? A gente vai fazer exercício sobre isso. Então, eu disse para vocês que eu mostraria para vocês, ou diria o que é o material dúctil. E olha só o que como é fácil a definição de material dúctil, certo? Qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura, tá? Então, se você submeter o material
certo? Há uma deformação e rapidamente ele se romper, ele não é dúctil. Ele é chamado de material frágil. São materiais que possuem pouco ou nenhum escoamento. Por exemplo, o concreto. Raramente você vai ver o concreto escoar, né? Se você aplicar tanto tração e compressão no concreto, o que acontece? Você vai deformando e pá, né? Ele se rompe. Então é chamado de material frágil. Material dúctil, geralmente, certo? Geralmente metais, tá? Materiais frágeis aqui você tem, né? Concreto, madeira, algumas pedras, materiais naturais e assim por diante, tá? Então, o aço doce é um exemplo, né? Os engenheiros escolhem materiais dúcteis para projetos que são capazes de absorver choque e energia, né? Quando sobrecarregados, certo? Por quê? Porque esses materiais têm grande, ele vai se deformar bastante antes de falhar. Então, geralmente, na maioria dos projetos, nós, né, vamos optar por materiais dúcteis, certo? Com certeza, tá? Ou pelo menos o que a gente vai fazer, né, é juntar, né, o material dúctil com frágil para tornar aí algo que eu possa trabalhar bem, né, como concreto armado, certo? Senhores, para terminar essa aula, não quero me estender muito, eu vou fazer simplesmente aqui um exercício, certo? Prometo fazer outra aula com outros exercícios, tá? Só para a gente brincar, eu quero usar esse exercício para completar uma parte da teoria, lembrando que eu vou falar ainda muito sobre, né, aquelas faixas, né, como eu disse, toda lá, né? Mas, por enquanto, vamos fazer um exercício para terminar a aula. O exercício diz assim, o teste de tração para uma liga de aço, ele não diz qual é o aço, certo? Resulta no diagrama tensão, deformação dessa figura. Então, ó, a tensão em KSI e o epsilon adimensional, mas seria polegada por polegada, tá? Ele pede calcular o módulo de elasticidade. Lembrar, senhores, que módulo de elasticidade é o módulo de Young. A resistência de escoamento, tá? Eu vou definir o que é isso, certo? E como a gente calcula, baseado numa deformação residual de 0,2%. Identificar no gráfico também o limite de resistência e a tensão de ruptura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, certo? Eu vou trabalhar na curva, no gráfico, certo? Para obter alguns valores, inclusive valores que ele me pediu. Então vamos lá. Então olha aqui comigo. De novo, gente, ó, aqui não tem dois gráficos, é o mesmo gráfico, só que este aqui, ó, certo? É simplesmente uma ampliação desse trecho aqui. Então vamos lá, moçada. Então a primeira coisa aqui, ó, certo? Aqui, ó, eu tenho aqui, pessoal, ó, um limite, certo? Que eu chamei o meu limite de proporcionalidade. Então, para usar o mesmo, né, ó, limite de proporcionalidade, tá? Então, a tensão limite de proporcionalidade, senhores, é em torno de 50 KSI. Então, nesta região, certo? Nós estamos numa região elástica. E vale lei de Hooke, tá? Então, olha que legal. Vamos aproveitar e já começar a fazer. Ele não pediu o módulo de Young? O módulo de Young não vale para a região de elástica, ou seja, a tensão vai ser o quê? O E vezes a deformação. Então vamos aproveitar, olha só, né? A gente já faz, já determina o valor de I. Então a tensão, senhores, aqui ó, a máxima tensão, podia ser qualquer valor, tá? Se é proporcional, eu estou pegando o valor máximo, porque eu achei legal aqui no gráfico, mas pode pegar qualquer valor. É de 50 KSI. Então aqui, ó, isto vale 50. Eu quero saber o modo de elasticidade e o modo de Young. Eu tenho uma deformação de 0,08, certo? Tem que tomar cuidado agora com isso, gente, ó, certo? Todo mundo fala 0,08 e não é 0,08. Por que não?
Lembra que eu estou trabalhando com gráfico ampliado. Geralmente, gráfico ampliado, a escala é a escala de baixo, gente. Tá? Então, o que a gente faz? Ó, toma um cuidado maldito com isso daqui. Certo? Então, eu venho aqui, ó, continuo 0,0016. Tá? Então, só tome cuidado com isso. Isso engana mesmo, somente quando a gente está com pressa, tá? Então, tomar cuidado aqui. Isto é 50 por 0,005016. Então, para este valor aqui, pessoal, ó, 50 dividido por 0,0016, 31.250 KSI. Ou, se vocês quiserem, 31,25 vezes 10 à terceira KSI. Facinho fazer? Então, região elástica, vale, perfeito, fiz, maravilhoso. Certo? Vamos continuar aqui determinando. Ele pede que a gente determine outras coisas, né? Ó, limite de resistência. Limite de resistência, senhores, ó, é o valor máximo, né, da tensão suportada por esse material. Então, peguem lá na curva, vamos lá, ó. A tensão máxima aqui. Então aqui, pessoal, eu tenho em torno de 110, tá? Então, ó, tensão, certo? De resistência em torno de 110 KSI. Deve ser um pouco menor, 108, 109, mas, gente, tá? Tranquilo aqui. Qual é a deformação correspondente a essa tensão? Certo? Tá aqui no gráfico, vamos trabalhar, né? Vamos brincar. Toda informação aqui é importante. Então, para aquela tensão máxima lá, você vai ter um epsilon, certo? Em torno de 0,12, 0, sei lá, né? 0,13 aqui, 0,128, certo? É um valor aproximado, tá ótimo, né? 0,13 seria um pouquinho para lá, 0,128, 129, tá? Polegada por polegada ou é dimensional, tranquilo. Joia? Mais valores, ele quer a tensão de ruptura, então tensão de ruptura, ó, certo? Então, vamos lá. É o valor final desse gráfico, né? Então aqui, ó, tensão de ruptura em torno de 90 KSI, certo? Você vai ter uma deformação de ruptura em torno de 0,23, provavelmente pelo gráfico ali, né? Cara, 23 é alguma coisa, né? Então, uma deformação de ruptura em torno de 0,23, tá? Uma tensão de ruptura em torno de 90. Legal? Muito bom. Então, bom, não foi só isso que ele pediu, né? Ele pediu uma coisa chamada limite de escoamento. O que é isso e como é que a gente determina isso daqui? Pessoal, para o material, certo? Como nós vimos, o aço doce, o limite de escoamento é muito fácil de se obter, tá? Então, aqui, ó, esse daqui, ó, o sigma EI é o limite de escoamento. É onde exatamente, ó, certo? A tensão que o material começa a escoar. Só que tem um problema. Aqui é legal porque o aço doce é bem claro onde ele começa a escoar, certo? Tranquilo? Você tem a tensão máxima de escoamento, tem um limite aqui, tá vendo? Ó? O problema é que a maioria dos materiais não é tão claro esse limite de escoamento,
tá? Então, como é que você faz para obter esse limite de escoamento? Por exemplo, nesse material, ele não escoa bonitinho, né? Ele não tem um pico aqui, ó, na tensão elástica e depois torna-se praticamente o quê? Constante. O que ele faz é que ele vai lentamente escoando aqui, mas não tem um ponto definido. Então, como é que a gente faz para definir ou para calcular, né, ou para dizer qual é esse limite de escoamento nesses gráficos? Aqui, para esse gráfico, vale. Alumínio tem um gráfico muito parecido com aquilo lá. Então, como é que a gente faz? A gente vai usar, pessoal, um método gráfico. Então, eu estou completando certa teoria. Esse método gráfico chama método gráfico da deformação residual. Como é que a gente faz isso? Tá? Então, a gente começa escolhendo, né, uma deformação de 0,02% ou 0,020. Polegada, metro, o que for. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Graficamente, vamos traçar uma reta paralela à região linear a partir desse ponto, até que ele intercepte a curva tensão-deformação. Neste ponto onde ela interceptou, eu jogo o valor lá na minha tensão e eu tenho meu limite de escoamento, tá? Então, como é que eu faço isso daqui? Olha que legal. Opa! Você fala, nossa, que complicado. Não é não. Eu vou pegar minha régua, já que é um método gráfico, certo? Já que não tem um valor definido. Então, ó, primeira coisa é deixar a minha régua com a mesma inclinação, porque eu quero uma reta paralela à região elástica. Agora eu vou procurar aqui, pessoal, ó, o ponto que me dá uma deformação relativa de 0,2%, que é esse daqui, ó, 0,02. A partir desse ponto eu vou traçar uma reta paralela até a curva tensão-deformação. Aqui. A partir deste ponto, então, ó, eu vou jogar, né, esse ponto lá no meu eixo da minha tensão. E aqui eu tenho, certo? O que a gente chama de tensão ou limite de escoamento, certo? Então, ó, isso aqui, ó, é o limite de escoamento. Tá em torno de 70. Então, aqui é o método gráfico. Então, a tensão limite de escoamento, só pelo gráfico, não tem certo, de 70 KSI. Bem fácil, bem simples. Tá? Então, olha como isso não é complicado. Tá? Se eu quiser o limite de escoamento de um material como o aço doce, é muito fácil. Está aqui, ó, limite de escoamento, certo? É pegar o primeiro ponto aqui a partir do qual, né, eu tenho um valor de escoamento. Então, ela é constante aqui, não tem diferença nenhuma, não tem problema nenhum. A maioria dos materiais não escoa assim, ele tem essa cara, não tem um valor legal definido. Então, a gente pode usar, um dos métodos é o limite, é utilizar o método gráfico da deformação residual, certo? Sempre em 2%. Muito facinho também, não tem como, tá? Outros valores que ele pediu, a tensão de ruptura. A de ruptura encontrei em torno de 90. Então, ó, a tensão de ruptura 90 KSI, certo? De resistência máxima, desculpa, 90 KSI. Então, aqui eu falei certo? Não, a de ruptura é 110. Oh, meu Deus. A de resistência é 110. E a de ruptura é 90. Legal, pessoal. Então, essa primeira parte, essa primeira aula, eu queria discutir os aspectos gerais, certo? Desse diagrama tensão-deformação, como é que a gente obtém, tá? Quais são as regiões, o que é um material dúctil, o que é um material frágil, e mostrar um exercício como realmente não é uma coisa complicada e é sim bastante importante. Nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando, fazer mais aulas de exercícios, tá? E vou discutir muito mais aquelas regiões que eu comentei anteriormente. Espero que tenham gostado, pessoal. Até mais. Abraço.